Estudo Bíblico de Congregação, 14 a 20 de abril de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo às perguntas dos parágrafos. Quinto, como Festo lidou com Paulo? Festo lidou com Paulo de modo a privilegiar seus próprios interesses políticos e a agradar aos líderes judeus, em vez de buscar uma justiça imparcial. Ao avaliar as acusações infundadas que recaíam sobre Paulo, Festo percebeu que a transferência do julgamento para Jerusalém favoreceria os interesses dos seus opositores, já que lá a influência dos líderes judaicos era maior e as chances de condenação eram altas. Essa estratégia demonstrava uma inclinação clara para evitar um julgamento justo que pudesse absolver o apóstolo. Além disso, a abordagem de Festo evidenciou uma postura de evitamento de responsabilidades em favor de interesses externos. Ao sugerir que Paulo se submetesse a um julgamento em Jerusalém, ele tentava descarregar o caso para uma jurisdição que provavelmente renderia um desfecho negativo para o apóstolo. Essa atitude reflete como a pressão política pode influenciar decisões judiciais, comprometendo a integridade da justiça e servindo de alerta para situações atuais em que interesses particulares se sobrepõem à verdade e à equidade. 6, 7. Por que Paulo apelou para César e que precedente ele estabeleceu para os cristãos verdadeiros hoje? Paulo apelou para César para proteger sua vida e garantir um julgamento imparcial. Ao exercer o seu direito como cidadão romano, ele se resguardou dos perigos que enfrentaria se fosse julgado em Jerusalém, onde as acusações infundadas contra ele eram fortes e os interesses políticos dos líderes judeus poderiam facilmente conduzir a uma condenação injusta. Essa decisão demonstrou não só a sua inocência, como também a sua habilidade em recorrer a um tribunal superior, onde a imparcialidade era mais provável e as pressões locais não influenciavam o veredito. Além disso, ao apelar para César, Paulo estabeleceu um precedente significativo para os cristãos verdadeiros. Esse ato serve de exemplo para que, quando confrontados com injustiças e perseguições, mesmo aquelas travadas em nome da lei, os crentes possam usar os recursos jurídicos disponíveis para defender a propagação das boas novas. Essa estratégia ressalta a importância de se buscar proteção através dos meios legais, demonstrando uma postura de defesa organizada e fundamentada dos princípios que regem uma conduta reta e fiel, conforme os ensinamentos das Escrituras. Agora vamos analisar a quadro. Apelações a favor da adoração verdadeira nos tempos atuais. Por que as testemunhas de Jeová recorrem aos tribunais superiores para defender a adoração verdadeira? As testemunhas de Jeová recorrem aos tribunais superiores como uma estratégia para remover obstáculos legais que impedem ou restringem a pregação das boas novas do reino de Deus. Ao recorrer a instâncias jurídicas mais elevadas, elas conseguem garantir o respeito à liberdade de religião e proteger o direito de praticar e divulgar sua fé, mesmo diante de processos ou decisões judiciais que estejam sob influência de interesses políticos ou preconceitos locais. Como o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1938, exemplifica essa estratégia, no caso de 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou uma decisão de um tribunal estadual que havia condenado testemunhas de Jeová por distribuir publicações bíblicas em Griffin, Geórgia. Essa intervenção não apenas inocentou o grupo, como também estabeleceu um importante precedente de proteção dos direitos de liberdade religiosa e de expressão, evidenciando que as decisões judiciais devem respeitar os princípios constitucionais, mesmo quando há pressão local para adotar medidas repressivas. O que ocorreu com Minos Kokkinakis na Grécia e qual foi o desfecho do seu caso? Minos Kokkinakis, testemunha de Jeová, enfrentou perseguições severas na Grécia,
sendo preso diversas vezes e acusado de proselitismo. Durante um período de 48 anos, ele foi julgado repetidamente e sofreu condenações que levaram à prisão e ao exílio. Após a última condenação, ele recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos. Em 1993, a CEDH declarou que a Grécia havia violado a liberdade de religião de Kokkinakis, reafirmando o direito fundamental à prática da fé, mesmo em face de repressões prolongadas e injustas. De que maneira essas vitórias jurídicas beneficiam não apenas as testemunhas de Jeová, mas a sociedade em geral? As vitórias jurídicas obtidas pelas testemunhas de Jeová têm um impacto amplamente benéfico, pois estabelecem precedentes importantes na defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Quando as cortes superiores, como a Suprema Corte dos Ifrewa e a CEDH, garantem esses direitos, não só protegem os indivíduos de uma crença específica, mas também reforçam os princípios de justiça, igualdade e liberdade de expressão para toda a sociedade. Como apontado pelo erudito Charles C. Haynes, tais decisões contribuem para que todos ganhem, pois a proteção de uma minoria que luta por seus direitos acaba ampliando os alicerces democráticos e os direitos fundamentais para todos os cidadãos.